Arregimentam-se em quadrilhas e sempre em atividades ilegais. Quando castigados pela lei quase nunca se emendam, voltam à mesma atividade negativa logo estejam em liberdade. Nesses grupos não devemos enquadrar os jovens deseducados, sem princípios, sem estrutura familiar. A maioria conseguem afastar-se da delinquência, por conselhos, estudo, amparo espiritual bem dirigido e tudo o que representa adorno educacional. Desvios sexuais. São muitos e variados, onde encontramos as perversões do sadismo, masoquismo, exibicionismo e violências de toda a ordem. Neste grupo a grande percentagem está no homossexualismo, condição de extenso campo de avaliação psicológica. A personalidade homossexual, em grande número de casos, tem mostrado ao lado da amabilidade, incontida egolatria, algumas vezes acompanhando posições narcisistas, contribuindo com certo grau de hostilidade para ambos os sexos. São pessoas mais tendentes à ansiedade e a outros sintomas neuróticos, tais como fobias e depressões. Quase sempre são portadoras de esquemas mentais complicados, tornando-se prolixos e fastidiosos no diálogo. É fácil compreender as variações e condições que acompanham os desvios da homossexualidade, de fácil abordagem em restrito espaço. Os indivíduos que conseguem superar os desvios e vão se normalizando sexualmente, também vão apresentando intensas modificações psicológicas. Alcoolismo e toxicomania representam um grupo de personalidades psicopáticas, variando de acordo com o grau de intoxicação em que se encontram, e das lesões desencadeadas pelo abuso. Mais graves que as lesões físicas são as de caráter psicológico, sempre presentes nos chamados dependentes. Nas personalidades psicopáticas, ainda existem 3 grupos merecedores de atenção. 1. Personalidade esquizoide. Englobam indivíduos frios e com dificuldade de participarem do calor humano, pelo isolamento em que se refugiam têm dificuldades no colóquio familiar. Reservados por natureza, medo excessivo de doenças, chegando alguns a serem hipocondríacos. Vivem mais para o seu próprio mundo e não gostam de vê-lo descerrado e invadido. São desconfiados e muito sensíveis, sempre em atitude psicológica de defesa receando o julgamento alheio. 2. Personalidade ciclotímica. São indivíduos que oscilam entre tristeza e alegria. A tristeza está relacionada à reação depressiva. Apresentam acentuado grau de extroversão, em oposição à introversão do esquizoide. São dados, fazem amigos com facilidade, chegando a demonstrar demasiada alegria. São constantes em suas flutuações de humor, por existir um ponto de insegurança em seu próprio eu, mas não dão muita importância a essas variações. Quando no período de depressão, afirma, em breve sairei da fossa. Na fase de alegria intensa sentem-se impulsionados pelos gestos excessivos e vestuário com alguma extravagância. 3. Personalidade paranoide. São indivíduos que oscilam entre a suposição de hostilidade contra a sua pessoa e a existência de franca perseguição. Algumas vezes, pela exaltação dos pensamentos, podem apresentar-se com mania de grandeza, o que os torna mentirosos e desacreditados. Psicoses. As psicoses representariam os mais severos quadros de doenças mentais, com multiplicidade sintomática, quase sempre associada a complicações psicológicas, de modo a traduzir graves e profundas lesões psíquicas. Considerando as psicoses como autênticas doenças da alma ou do espírito, em severas respostas kármicas, quase sempre demarcando toda a jornada carnal, apesar da terapêutica ao nosso alcance. Algumas vezes o tratamento pode alcançar êxito, banindo definitivamente os sintomas, mas quase sempre ficarão marcas psicológicas de maior ou menor evidência. Outras vezes, consegue-se apenas ampliar as fases intercríticas, mas não afastar a doença. O indivíduo passa a vida envolvido em sintomas,
alguns dos quais por não tanto têm o devido esgotamento no campo do exautor físico, personalidade, perduram e refletem-se em outra jornada reencarnatória. As observações dos quadros psicóticos foram mostrando tendências para esta ou aquela posição, permitindo a formação de grupos que, devidamente arregimentados, possibilitam classificação. Os grupos psicóticos são comumente entendidos em dois grupos clássicos, a esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva, bipolar. A esquizofrenia ocupa grande cota de manifestações psicóticas. Como todo quadro psicótico, quando mais cedo atinarmos com os sintomas, maior será a possibilidade de cura. Na esquizofrenia, a sintomatologia mais comum consiste na redução do relacionamento interpessoal e mergulha num mundo próprio de fantasias delirantes, em características persecutórias, delírios de grandeza e mesmo alucinações auditivas. Estes delírios de variada ordem são considerados originados nos próprios campos psíquicos do paciente. Entretanto, podemos asseverar também existir, nestes doentes, possibilidades autênticas de fenomenologia mediúnica associada, causado por entidades desequilibradas. As sessões práticas espíritas de desobsessão, realizadas por pessoas experientes e de bom senso, têm demonstrado a importância desses fatos, que não devem deixar de ser estudados e meticulosamente apreciados como severas reações kármicas de intercâmbio obsessivo. O portador do processo obsessivo realmente está absorvendo, à sua volta, a influência espiritual negativa, o que outros classificam de delírios próprios da doença. Neste caso será bem lógico dizer-se que existem delírios pessoais, como a percepção auditiva persecutória partindo de entidades espirituais reivindicadoras. Desafetos pretéritos. O mundo interno do esquizofrênico quase sempre é de tal intensidade que os pacientes chegam a desligar-se completamente do meio ambiente. Alguns permanecem nesse estado por muito tempo, fragmentando os próprios pensamentos, de modo a causar bloqueio emocional com reflexos de ilógicas criações. Devido à grande variedade de sintomas, e a fim de facilitar o entendimento, a esquizofrenia foi classificada em 3 tipos. A. Esquizofrenia simples, em que o paciente vive mais o seu mundo interno, apresentando acentuado desequilíbrio de adaptação social. B. Esquizofrenia befrênica, própria da fase adolescente, predominando os maneirismos, risos sem motivação e isolamento sem relacionamento. C. Esquizofrenia catatônica, caracteriza-se pela variedade de atitudes estereotipadas, acompanhando imobilidade. O paciente fica por muitas horas em uma mesma posição. D. Esquizofrenia paranoide, traduzindo a presença constante de delírios, principalmente de perseguição. Os doentes dessa classe são de difícil tratamento, pela insistência e fixação dos sintomas. Pelo bloqueio afetivo, são comumente traiçoeiros e perigosos. Na psicose maníaco-depressiva, como o nome está a dizer, o paciente pode apresentar sintomas maníacos intercalados com fases depressivas. Também pode acontecer que o doente se situe, por tempo indeterminado numa das fases. Na fase maníaca, o indivíduo geralmente possui a atividade intensa pela velocidade do pensamento, verbosidade, frases mirabolantes, com severas modificações na emotividade. Tornam-se extravagantes, usam roupas de fortes coloridos, fazem gestos inadequados e, muitas vezes, envolvem pessoas em seus planos distantes. Quando são contrariadas em seus propósitos, podem reagir com violências. Na fase depressiva, a desesperança alcança a posição extremada. A perda de interesse é total. Sentem-se fracassadas, sem condições para viver, o que pode levá-las ao suicídio. A melancolia é a tônica da própria vida, podendo externar alguns laivos de delírio. Quando existe algum diálogo, o pessimismo estará sempre à frente das ideias.
Obsessões. Nesse grupo desejamos incluir conceitos mistos e que transbordam das costumeiras aferições psiquiátricas. Queremos dizer que existe uma sintomatologia de difícil avaliação, causada por influências espirituais demarcantes, em faixas absolutamente negativas, isto é, há influências de espíritos ignorantes ou não, mas com instintos agressivos, a sintonizarem em faixas que lhes são afins. Consideremos também que a sintomatologia obsessiva pode ter origem em etapas reencarnatórias pregressas, onde o indivíduo adquiriu o processo que passou a fazer parte da sua própria estrutura psíquica. Desse modo, a distonia em determinada etapa posterior da vida, num autêntico processo catártico, desencadeará sintomas cujas dores psicológicas propiciarão a neutralização do setor desarmônico e, com isso, o respectivo equilíbrio. Os fatos dessa natureza, perfeitamente observados em atividades espíritas, anotados nas chamadas sessões de desobsessão, não podem ficar sem o devido enquadramento e conceituação, como que à margem da psiquiatria. É lógico compreender-se a dificuldade de distinguirmos nas obsessões, se a origem é pregressa ou recente, e se estão sendo nutridas por influência espiritual desarmônica. Pelo modo de apreciação com que se reveste o processo obsessivo e respectiva evolução dos sintomas, parece tratar-se de um mecanismo combinado. As limitações são imprecisas, porém com inconteste presença. Também é importante que se diga que os pacientes do grupo obsessivo podem desembocar, de modo definitivo no estuário da patologia mental, se não houver o devido amparo, em orientação e tratamento, que atenda em tempo, toda a desestruturação psíquica. Tem-se que na maioria das doenças mentais, dos mais leves e inexpressivos sintomas às mais severas demarcações, conotações de caráter espiritual. Isso porque estamos mergulhados num campo de energias psíquicas e de constante sintonia com os nossos afins. Nos doentes mentais de maior carga kármica, as demarcações vibratórias serão muito mais intensas do que daqueles que trazem menores fatores negativos do passado, portanto, a intensidade do processo deletério variará de acordo com o campo de envolvência espiritual. Fornecer um quadro patológico que caracterize as obsessões é assunto bastante difícil, porquanto os sintomas estão sempre imbricados e de impossível separação. Será sempre difícil dizer até onde existe uma doença mental e um processo obsessivo espiritual absolutamente separado um do outro. A associação será a tônica dominante. Médicos e psicológicos que possuem uma farta margem de vivências na doutrina espírita e no complexo campo das sessões de desobsessão podem, com certa facilidade, orientar os procedimentos. Os hospitais psiquiátricos espíritas, em suas estatísticas têm mostrado de modo incontestável o valor das associações da terapêutica usual e das alternativas. As obsessões apresentam-se, costumeiramente, em sintomas oscilantes, nem sempre bem definidos, mostrando-se com inclinações ora para a neurose, ora para as personalidades psicopáticas. Mesmo assim, em ambos os grupos, as inserções de características psicóticas estão quase sempre presentes. De tudo isso deduz-se que, diante da complexidade do quadro obsessivo e do desconhecimento das realidades espirituais, muitos analisadores da área em questão preferem enquadrá-lo nos conhecidos e já clássicos grupos da patologia mental. Cremos que esse procedimento é um erro e representará atraso científico. Os fatos existem, mostram-se, e devem ser pesquisados, analisados e estudados. Em nossas 5 décadas de observações sobre o enfoque científico da doutrina espírita, anotamos que a sintomatologia obsessiva desfila de modo preponderante e bem mais comum, nos conhecidos grupos da histeria e das epilepsias, e imensas variações, revestidos dos coloridos das personalidades psicopáticas e das inserções psicológicas. Histeria. A histeria representa um bloco de sintomas físicos,
com perturbações visuais, auditivas, paralisias parciais, agitações, depressões, desmaios, etc. Alterando o comportamento pela existência de desordens psicológicas profundas. A histeria está praticamente ligada à cultura ocidental, e esteve em tempos passados misturadas a transes diversos, inclusive de características religiosas, acreditando estar relacionado a humores uterinos, daí o seu nome, e como tal, doença exclusivamente feminina. É preciso que se diga que a histeria não atinge tão somente mulheres, como se pensava até há bem pouco tempo, mas também os homens, com um componente sintomático bastante expressivo. Pelas suas características, a histeria assemelha-se à epilepsia, pela perda de consciência e ataques. Pelo transe histérico, o paciente sabe sempre cair, jamais se machuca, diferente do epiléptico, que quase sempre se fere durante as convulsões, inclusive mordendo a própria língua. A sintomatologia pode revestir-se de estados crepusculares em graus diversos, obnubilação de consciência, comportamento transtornado indiferente ao ambiente, seguindo-se de amnésia com apagamentos temporários das próprias vivências, a amnésia lacunar. As paralisias são frequentes nesses pacientes. Paralisia sem explicação e causa aparente, tal qual acontece com as anestesias, atingem segmentos do corpo, em tonalidades múltiplas. O histérico pode apresentar distúrbios de fonação, desde as afonias passageiras, até dias sem articulação da palavra, a ponto de o paciente comunicar-se pela escrita, distúrbios oculares com perda passageira da visão. Alguns pacientes chegam a mostrar aumento do abdômen diante da suposição de gravidez. Os sintomas a miúde são equivalentes, isto é, quando um deles desaparece outro logo surge. Os traumatismos de guerra e acidentes de trabalho podem desenvolver sintomas dessa área como um autêntico processo de defesa, refletidos em reivindicações mesmo de modo inconsciente. Na mulher, existem conflitos mais de características eróticas, criando problemas de toda a ordem. Conflitos que podem chegar ao máximo grau de frigidez, deslocando o processo para experiências místicas e artísticas. O histórico pode desembocar nas ansiedades e depressões, envolvendo-se em cota neurótica até a máxima intensidade. A personalidade histérica comumente, teme a solidão. Pode apresentar-se como pessoa bastante dependente, e como tal, passiva. Outras vezes mostram traços inversos, com tendência à teatralização e dramatização. Nesta última posição, tornam-se extravagantes no vestuário e nos impulsos maníacos, contando fantasiosas histórias, bastante fora da realidade, a ponto de não se saber separar o falso do verdadeiro. O único drama que lhes importa é da sua própria imaginação. Choram e riem com facilidade fora das medidas. Colocamos a histeria na faixa neuroobsessiva pela sua íntima relação com o componente espiritual. Devido à multiplicidade de sintomas e variações afetivas, os histéricos são pacientes que se eternizam em tratamentos de toda a ordem, da psicanálise às drogas, e mesmo às terapias alternativas, buscam tudo desenfreadamente. O histérico, por si só, possui uma estrutura psicológica rica em deficiências, e, por isso, mais facilmente demarcada pelas influências espirituais, que no dia a dia vai ampliando os desajustes. A influência espiritual seria uma constante hipnose, de modo permanente, a criar tensões internas que se acabam derramando na tela consciente em forma de sintomas. Aliás, pelos passos hipnóticos, pode-se conseguir a reprodução de sintomas histéricos. Foi justamente às expensas do mecanismo hipnótico que o professor Charcot, na Salpêtrière, no final do século passado, fez interessantes estudos sobre a histeria, permitindo um mundo complexo de interpretações. Nesta época, através de seu discípulo S. Freud,
Iniciam-se as observações que, posteriormente dariam início à psicanálise, depois que o mecanismo hipnótico foi mais bem equacionado, na escola de Nancy, por Beremil e Ebert. Epilepsia. No processo epiléptico, como no histérico, existe um arcabouço psicológico oscilante, como pano de fundo, porém mostrando tendências muito mais marcantes, isto porque no processo epiléptico, mais do que no histérico, a obsessão espiritual parece ser ressonante como que se impondo na estrutura íntima do espírito. Diríamos que os núcleos em potenciação estariam comprometidos em suas estruturas básicas, exigindo especial reconstrução. A epilepsia, conhecida da mais remota antiguidade, pelo transe de que se reveste, foi interpretada pelos gregos como doença sagrada. Em Roma, a crise epiléptica era considerada uma resposta colérica dos deuses. Quando se dava durante um comício era logo suspenso, daí o nome de mal comicial. O termo epilepsia foi criado por Avicena, médico árabe do século X, significando acometer de surpresa. Somente no nosso século a ciência conseguiu melhor compreender a doença epiléptica, com auxílio da eletroencefalografia, embora ainda estejamos bem longe de um entendimento detalhado do seu mecanismo. O EEG pode trazer dados informativos, mas não traduz pelo traçado das diversas ondas cerebrais as verdades que gostaríamos de saber. Na epilepsia, muitas vezes existem lesões das células cerebrais, lesões anatômicas e funcionais, enquanto que na histeria o distúrbio é psicológico por excelência, sem lesão anatômica. Daí, podermos dizer que o quadro epiléptico parece traduzir um grau de maior intensidade de influências espirituais pregressas, isto é, a mente do epiléptico, em alguns casos tendo sido comprometido em etapas anteriores de vida, os efeitos podem manifestar-se posteriormente, mesmo que influência espiritual negativa tenha desaparecido. Também devemos dizer que muitas formas epilépticas se instalam devido a traumatismos cranianos, sem correlação com o pretérito. As variações clínicas da epilepsia atualmente constituem um avantajado tratado de observações, a fim de termos uma ideia de como o processo se manifesta dentro daquilo que foi denominado de pequeno mal, grande mal e crises centroencefálicas. Há crises parciais, onde existem alterações da consciência, porém com a presença de sintomas motores, que podem atingir até a linguagem, e sintomas sensitivos, como modificação das percepções sensoriais, audição, visão, sensibilidade táctil, olfato, gustação. Neste grupo foram notadas modificações afetivas, intelectuais, e a presença de ilusões, alucinações, e até a obnubilação da consciência. Estes últimos sintomas se confundem com os autênticos fenômenos mediúnicos deformados, que estão a exigir estudos e análises avaliativa. Podemos dizer que as crises parciais também podem ser tão rápidas que passam despercebidas pelo próprio paciente. São indivíduos que apresentam pequenas paradas de alguns segundos em suas atividades e retomam-na como se nada tivesse acontecido. B. Crises generalizadas. São crises representadas pelas convulsões nas variedades tônica e clônica. Existem nesse grupo as formas não convulsivas, onde apenas a consciência está comprometida e sendo marcantes os diversos estados de ausência. C. A notícia ainda, as crises unilaterais, onde somente um lado do corpo será comprometido, e as crises erráticas, pelas mudanças de sintomas a ponto de não podermos situar a classe a que pertencem. Existem muitas outras classificações, plenas de complexidades, que aqui não cabem referidas, mas que estão a demonstrar a variedade sintomática de tal processo. Ponto de real importância, neste capítulo vem a ser a personalidade do epiléptico, que tentaremos descrever, em caráter geral abordando as suas diversas posturas num único quadro.
O epiléptico pode apresentar-se como um indivíduo psicologicamente pegajoso, egocêntrico, explosivo e até mesmo com uma tendência religiosa doentia. As modificações de caráter é ponto ainda de bastante discussão. Não se sabe se o caráter advém da instalação do processo epiléptico ou se a epilepsia já é consequência da deformação do caráter. Tem-se observado que antes mesmo da instalação epiléptica, o caráter já entrou em modificação, ou pelo menos contribui na exaltação da mesma. Assim, o componente constitucional, aquele que vem com o indivíduo desde o nascimento, já carrega a distonia, isto é, ao reencarnar traz as raízes doentias no próprio espírito que as transfere para a tela consciente ou zona física durante a morfogênese. Pela descaracterização da personalidade, há, quase sempre, lentidão nos processos emotivos e mentais. O pensar é estacionário, evasivo e difícil, não há flexões de pensamento. O pensamento como que fica num determinado ângulo, onde o indivíduo se fixa como que numa verdadeira posição de viscosidade, não conseguindo desprender-se. Isto faz com que os interesses fiquem limitados, caminhando o paciente para uma posição egocentrista, sem condições de mudança, tornando-se um limitado e rígido conservador. Nesta posição, pode-se apresentar com exageradas mesuras e obséquios, tentando minimizar seus impulsos, porém, pela insistência sem limites tornam-se inconvenientes. As explosões de temperamento são uma tônica constante. Às vezes entram em processo depressivo, cultivando a melancolia como forma continuadora das explosões. Portanto, tem quase sempre complexão atlética. Nos excessos explosivos podem tornar-se perigosos. A maioria das doenças mentais encontram-se nos comprometimentos kármicos. O passado do ser humano envolvido em interesses pessoais e egoísmo de toda a ordem, necessita de retificação, a fim de que a sua caminhada evolutiva possa alcançar parâmetros de sublimação, situação em que todos um dia alcançarão. Bem claro que sempre estaremos na dependência de nossas próprias atividades e realizações, não importa o tempo para tal fim, considerando-se a eternidade. Os impulsos internos que carregamos nos convidarão a tomar as direções corretas e ajustadas em face dos fatores ambientais, mesmo que no hoje, a construção se faça mais através de dores, inclusive as psicológicas que caracterizam as doenças mentais. Nas aferições dos processos kármicos, demos certo destaque aos grupos da histeria e da epilepsia, a representarem em sua grande parte as obsessões espirituais. As fontes que carregam os defeitos de nossas vidas pregressas como que se deformaram perante a absorção dos erros e inconsequências criadas pelas nossas atitudes menos felizes, propiciando sintomas, avivados por influências espirituais negativas, sintomas que num determinado período do rosário reencarnatório exige correção. O nosso espírito será o resultado de um imenso desfile pelos reinos da natureza, iniciando-se nas experiências mais simples, na escala mineral, quando adquirimos sensibilidade, irritabilidade celular, no mundo vegetal, desenvolvendo instintos, nas amplas variedades das espécies animais, e a razão, com o despertar da consciência na família hominal, onde os núcleos instintivos se vão maturando e burilando, de modo a revelar novos potenciais. Muitos desses núcleos instintivos, no ser humano, atrasado em seu desenvolvimento e desestruturados, refletindo em reações kármicas, podem exteriorizar impulsos primitivos imbricados no processo patológico ativo. No caso dos sintomas histéricos e epilépticos podemos anotar perfeitamente reações bem primitivas fazendo parte de seus núcleos centrais. Na histeria, anotaríamos o fingir-se de morto, como que comandando o transe que lhe é característico. Na epilepsia, já teríamos a tempestade de movimentos nutrindo as crises convulsivas. Os instintos dessa natureza, ativados pelo processo patológico, por sua vez,
seriam devidamente burilados pelas dores, criados pelos sintomas em atividade. O efeito iria concorrendo para a neutralização da causa e, de futuro,